Cloudflare anuncia ferramenta para proteger sites contra web scrapers de empresas de tecnologia. A funcionalidade está disponível como parte do CDN principal da plataforma para versões gratuitas e pagas, sendo capaz de detectar tentativas automatizadas de extração de conteúdo e identificar bots que se disfarçam de navegadores. Um exemplo citado pela Cloudflare é um bot que coleta conteúdo para Perplexity AI, fazendo requisições que aparentam ser de um usuário comum. Eu acho que vocês já sabem como as empresas de IA construíram os seus modelos de linguagem e todo tipo de modelo, que é basicamente indo para a internet e dizendo assim, tudo isso aqui é passível de ser usado pelos meus modelos e depois eles que se resolvam com os meus advogados, né? É basicamente isso. Tem incontáveis vídeos no canal aqui sobre isso. E daí esse assunto aqui é específico, também é um assunto um pouquinho mais técnico, mais específico sobre o que está acontecendo nesse aspecto, porque é uma experiência que aconteceu comigo, especificamente, com alguns dos sites que eu tenho. Então, não sei quem mantém sites e quem tem coisas por aí, tá? Eu vou mostrar, então, um site meu que eu tenho aqui. Eu já expliquei algumas vezes para vocês o que ele é e tal. Mas, então, esse site aqui é um site que eu fiz. Ele se chama Musical Artifacts. Eu criei ele há um tempo atrás, acho que lá por 2016, quando eu percebi que os arquivos que a gente usava para fazer música, tipo samples, presets de softwares, bibliotecas de sons e tal, o pessoal trocava eles em fóruns, o pessoal botava link para 4Shared, WeTransfer, Mediafire, essas coisas que saíam do ar, sabe? Que eram difíceis de serem guardados, por exemplo, pelo arquivo da internet, onde eles guardavam essas coisas, que eram difíceis de ser indexados pelo Google. E daí eu pensei assim, eu vou fazer um site muito simples, onde as pessoas podem colocar os seus sons, as suas bibliotecas e tal. Então, tipo, esse é o site que eu fiz aqui. E, basicamente, ele é bem popular, tá? Ele tem quase 5.000 acessos diários hoje. Ele é bem simples. Ele é um CRUD de coisas, ele tem busca, ele tem sistema de tags, ele tem, assim, mais informações e tal, arquivos relacionados, esse tipo de coisa. O que eu percebi é que depois que o site ficou bastante popular e que depois que ele começou a ser muito requisitado nas ferramentas de busca, eu comecei a ser totalmente macetado por bots de indexação, né, como o bot do Google e de outras empresas, né, o Bing e outras menores, o Yandex da Rússia e tal. E quando isso aconteceu há vários anos atrás já, quando o site começou a ter um pouco mais de acesso, você pode definir algumas regras lá, que são as regras dos robots.txt, né, um arquivo que você coloca no seu site, que é um arquivo que meio que dá algumas instruções para os bots que estão pensando em indexar o teu site, em ler o conteúdo do teu site, seguirem se eles quiserem, né? É tudo uma coisa de tipo, senhor, por favor, trate bem o meu site. Então as regras que eu coloquei lá é assim, faça no máximo 5 indexações por segundo, eu acho que era uma coisa assim, respeite que tais páginas aqui, elas não podem ser indexadas porque elas são conteúdo que muda, então não vai ser útil. Tu pode botar algumas coisas assim, tá? E daí eu notei que, né, nos últimos meses, além do acesso para o site ter aumentado muito, o que era meio estranho porque parecia que não tinha muito acesso de usuários, o site estava ficando lento, né? Tinha páginas diferentes sendo acessadas ali. E daí, recentemente, eu comecei a dar uma olhada assim, ok, realmente tem muitos bots que estão lendo o site, mas são bots de empresas de IA. E não é assim, se digamos tinha 10, 15 bots de empresas de indexação, alguns que fazem mais, alguns que fazem menos, né? E que alguns até eu bloqueava porque eu achava que não era interessante, coisa assim. As empresas de IA tinham uns 30 bots ali, diferentes, que estavam macetando meu site. Então, quando eu entrei nos logs ali para ver o que estava acontecendo, era basicamente assim, por segundo tinha centenas de requisições e era do bot da Amazon, era do bot do Bing, era do bot dessa Perplexity AI, bot do ChatGPT, bot, né, da OpenAI, todos ao mesmo tempo indexando todas as páginas. E no meu site ali específico, por ele ter tags e por ele ter buscas e tal, eu até tento explicar para eles, olha, se tu tá numa página que é uma tag, ela é uma página gerada dinamicamente, então tem arquivos que estão lá na outra página, não precisa, mas eles meio que desrespeitam, indexam tudo mesmo. E a solução que eu tive que fazer foi o quê? Ir lá no servidor, né, que serve os arquivos,
colocar a IP desses bots, colocar o identificador desses bots e começar a bloquear todos. Tive que criar um esquema lá para eu cadastrar esses bots e bloquear os acessos para eles mesmo, porque mesmo tendo colocado coisas no robots.txt pedindo para eles não fazerem isso, para eles irem devagar, dizendo que tais páginas não vale a pena ser indexadas, eles estavam só indexando, foda-se, assim. Isso parece ter muito a ver com, enfim, essa corrida do ouro aí pelos dados da internet que as empresas já estão fazendo. A gente, no último ano, digamos, começou a acordar para isso, de que, tipo, porra, por que esses caras acham que é ok fazer isso, né? Pegar todo o conteúdo que foi gerado pelos outros, colocar no modelo, depois ficar mentindo que não colocaram no modelo, ganhar dinheiro com isso, e depois a gente se sentir péssimo. Tipo, eu literalmente falei eu tava falando com o Tarcísio da Soberana, né? O nosso amigão aqui que faz parte do Teclas. Quando a gente tava falando sobre esse assunto, eu disse, cara, eu me sinto um idiota. Porque eu tô pagando banda, né? Esse meu site ali, ele é baseado em doações, basicamente, eu não mostro propaganda e tal. Geralmente, eu recebo doações suficientes para pagar o servidor, mas, tipo, quando tem muitos acessos no mês, eu tenho que pagar custo de banda. Porque tem muitos acessos, tem muitos downloads. E daí eu vi, assim, cara, sei lá, 90% do tráfego que tá chegando ali, sabe, tem milhares de acessos por minuto, que são bots de IA, que estão usando o meu conteúdo, né, que, enfim, não é meu, é criado por usuários, mas é um site que eu mantenho, que eu pago a banda, para treinar os seus modelos de IA, sabe? E eu tô pagando banda, eu tô pagando para eles criarem uma coisa baseada no meu conteúdo que, enfim, depois sei lá o que eles vão usar para isso, sabe? Eles vão fazer uma startup que vai ser vendida por alguns bilhões para Google depois. Então, assim, é frustrante, é horrível e é interessante essa notícia. Eu acho que nós vamos ler o post do blog aqui da Cloudflare, que pelo menos já está se pensando em como bloquear isso e tal, mas enfim, é uma solução individual. Como eu tô sempre falando para vocês aqui, a internet hoje é muito frustrante porque fazer a coisa errada compensa, roubar o conteúdo de todo mundo compensa se você for uma empresa gigante, né? Se você for o Aaron Swartz, se você está tentando pegar todo o conteúdo da sua universidade porque você acha que isso tem que ser livre para as pessoas aproveitarem isso, não, você vai ser perseguido criminalmente, você vai ser processado de uma maneira extremamente injusta e você vai ser levado até as últimas consequências para tentar escapar da vergonha que é ser perseguido pelo governo do seu país, né? Quando você só estava tentando fazer a coisa certa. Mas, se você é OpenAI, foda-se isso. Ah, daqui você já tem 1 bilhão, tá ligado? Daí agora a gente bota uma multinha ou outra e continua assim. Quem não sabe quem é a Cloudflare, né? A gente já falou algumas vezes dela aqui. Ela é uma empresa que provê serviços de caching do teu site e provê serviços de anti-DDoS e tal, DNS, esperto, esse tipo de coisa. E uma coisa que é engraçada, a gente sempre fala, né? A internet é meio frágil, a infraestrutura, é fácil que coisas estraguem a internet. A Cloudflare, sei lá, nos últimos anos, eu não sei quantos aí, quem tá no chat e é da área pode dizer, mas eu tenho a impressão que, sei lá, nos últimos 4, 5 anos ela deve ter derrubado a internet ou feito algum problema por causa da maneira como eles têm os servidores deles e da maneira como eles interagem com o protocolo da internet, umas 10 vezes, sei lá. Tá certo isso? Eu tenho a impressão que é isso. E daí até quando teve o problema do CrowdStrike recentemente, teve essa piadinha aqui que mandaram ali no grupo do Teclas também e eu achei muito engraçado. Que é a Marge, né? Tá dizendo Cloudflare, não. É Cloudflare, o quê? Ah, desculpa, força do hábito. CrowdStrike, não. Absurdamente engraçado, assim. Essa aqui é para quem é da área técnica, tá? Fica aí para vocês. Vamos ler o post da Cloudflare. Aí eles colocaram assim, ó: declare sua independência, bloqueie bots, scrappers e crawlers de IA com um único clique. Para ajudar a preservar uma internet segura para os criadores de conteúdo, acabamos de lançar um novo botão fácil para bloquear todos os bots de IA. O recurso estará disponível para todos os clientes, inclusive os de nível gratuito. A popularidade da IA generativa fez com que a demanda por conteúdo usado para treinar modelos ou executar inferências disparasse e, embora algumas empresas de IA identifiquem claramente seus bots de scraping da web, nem todas as empresas de IA estão sendo transparentes. O Google supostamente pagava 600 milhões por ano para licenciar conteúdo gerado por usuários do Reddit, né? Isso daqui tem muito a ver com o vídeo aqui do canal sobre a IA do Google falando absurdos, né? E citando posts do Reddit como sendo as fontes para esses absurdos.
Scarlett Johansson alegou que o OpenAI usou sua voz para seu novo assistente pessoal. Também temos vídeos aqui no canal, sem seu consentimento, mas recentemente a Perplexity foi acusada de se passar por visitantes de web legítimos para raspar conteúdo dos sites. Então isso aqui é uma coisa que eu acho que é problemática. Os bots de IA que legitimamente dizem, olha, eu sou um bot de IA que estou pegando conteúdo do seu site, é meio fácil de bloquear. Eu posso só dizer assim, você não vai mais pegar o conteúdo, posso limitar quantas vezes eles estão lendo e tal. Se ele se passar por um navegador comum, eu não posso bloquear, né? Inclusive, nas minhas análises ali de tráfego, eu poderia até tentar ver, assim, os usuários comuns, que são esses scrapings de IA, mas daí começa a ficar muito trabalho para mim, né? E, tipo, foda-se esse pessoal. Sinceramente, eu já vou dar um anti-spoiler aqui. Para mim, esse tipo de coisa deveria ser perseguido legalmente, né? Se a gente tivesse com países sérios por trás disso e não nos Estados Unidos, que sabe que o PIB do seu país cresce quando essas empresas começam a roubar o conteúdo de todo mundo, a gente deveria bloquear isso por lei só, deveria ter umas multas pesadíssimas para essas empresas que fazem isso, porque é o que eu estou explicando para vocês. Para eles terem o lucro privado deles, criarem seus modelos e gerarem essas coisas que vão dar muita grana depois, eles estão basicamente cobrando um preço de toda a internet. Eles estão pegando o conteúdo que foi gerado pelos outros, foi gerado pelos usuários, pelos sites, e eles estão fazendo a gente gastar a banda, pegando o conteúdo que a gente está hospedando lá para criar esses produtos, tá? Então isso aqui é meio que a morte triste da Web 2.0, a web de conteúdo criado pelos usuários. Só desabafando um pouquinho aqui com você sobre isso. No ano passado, a Cloudflare anunciou a possibilidade dos clientes bloquearem facilmente bots de IA que se comportam bem, né? Os que dizem que são. Esses bots seguem o robots.txt e não usam conteúdo não licenciado para treinar seus modelos ou executar inferências para aplicativos RAG usando dados do site. RAG é Retrieval Augmented Generation, eu não tinha ouvido falar desse termo. Mas assim, vocês já estão... Spoiler para vocês, tá? Eu não sei quantos desses são bem comportados, e se eles são bem comportados, eles são hoje. Depois que as empresas já roubaram basicamente todo o conteúdo da internet, esses cornos. Mesmo que esses bots de IA sigam as regras, os clientes da Cloudflare optam predominantemente por bloqueá-los, tá? Então a maioria das pessoas bloqueava bots de IA porque já dá pra ver que a gente tá cansado de ser feito de corno, né? Ouvimos claramente que os clientes não querem bots de IA visitando seus sites, especialmente aqueles que o fazem de forma desonesta. Para ajudar, adicionamos um novo clique único para bloquear todos os bots de IA. Está disponível para todos os clientes, inclusive os de nível gratuito. Para habilitá-lo, simplesmente navegue até a seção Segurança Bots no painel de controle da Cloudflare e clique no botão. Beleza, aqui é só propaganda do recurso deles que eles estão fazendo. E daí eles têm aqui, atividade de bots de IA hoje. Ó. O gráfico abaixo ilustra os bots de IA mais populares vistos em rede da Cloudflare em termos de volume de solicitações. Isso aqui é uma coisa, outro parênteses aqui para vocês. Uma coisa que acaba sendo interessante da Cloudflare. Todas essas empresas gigantes tipo Google, Cloudflare, Amazon, que observam parte do tráfego da internet, né, Facebook, esse tipo de coisa, eles acabam tendo um senso poderosíssimo do que está acontecendo na internet, tá ligado? Então é extremamente útil quando uma empresa dessas resolve, né, nos agraciar com algum dado interno deles de alguma coisa, porque como muita gente usa Cloudflare, isso acaba sendo uma estatística importante do que a internet está sendo. Então aqui tem o nome dos bots, né? O Byte Spider, que se eu não me engano ele é o da ByteDance, que é a empresa do TikTok, Amazon Bot, Cloud Bot, Imagizit Bot, Google Other, que é o User Agents do bot da Google que pega conteúdo para IA, pelo que eu entendi. Apple Bot, GPT Bot, Dataforce SEO Bot, todos esses aqui, ó. E daí a gente tem o gráfico deles por data, né? Começando de julho de 2023 até maio de 2024. A gente pode ver que, na real, o Byte Spider aqui tá dando de lavada. Esse verdinho aqui é o Cloud Bot, é isso? Que é da IA Cloud. Ele deu uma bloqueada aqui nos últimos tempos. O que é esse vermelho grande aqui? É o Images e If Bot, eu acho. Ou esse Diff Bot. Eu imagino que eles estejam na ordem de quanto mais eles são usados, né? O Amazon Bot aqui. Para falar do meu site, tá? Os que estavam completamente macetando o meu site. Byte Spider, Amazon Bot, Cloud Bot, Apple Bot, GPT Bot. Muito. E daí os bots normais, tipo Google, Bing e de outras buscas que não são melhores, eu não bloqueio, mas eles também estavam acessando muito, mas tu imagina que eles estão para fazer indexação do conteúdo. Aí a gente pode imaginar, talvez, que se o Google quisesse ser malvado, ele poderia usar conteúdo que ele tem de indexação dos bots para treinar suas IAs para alguma coisa. Mas o Google nunca faria isso, né? O Google nunca trairia a nossa confiança assim pela milésima vez. né, Google?
Não é mesmo? Aquele meme da Padme, tá ligado? Que ela diz assim, Google, você não vai usar... Você usa esse conteúdo só para indexar os sites, não é mesmo? E daí a cara da Anakin com cara de sacana. E ela, não é mesmo? Faça esse meme aí, chat. Vamos continuar aqui. Analisamos os agentes de usuário como agente de usuário é User Agent, que é um texto que toda vez que tu acessa um servidor, né, tu faz uma requisição HTTP para um servidor, a gente pode mandar um texto explicando o que a gente é. Geralmente os navegadores usam isso para dizer qual versão do navegador e sistema operacional usa. APIs e softwares que fazem acesso, como por exemplo, sei lá, o curl ou o wget, que são programas que acessam, eles têm seu próprio user agent para explicar que é o programa, e os bots, geralmente, se eles estão sendo comportados, eles usam o user agent para avisar que tipo de bot eles são, que trabalho eles estão fazendo ali, né? Então é isso que ele está fazendo aqui. User agents comuns de crawlers de IA e agregamos o número de solicitações nas nossas plataformas desses agentes de usuários de IA no ano passado. Seria interessante se eles dissessem quantas requisições no total tem, para a gente entender qual é a magnitude disso, né? Ao analisar o número de solicitações feitas ao site da Cloudflare, vemos que ByteSpider, AmazonBot, CloudBot e GPTBot são os 4 principais crawlers de IA. Operados pela ByteDance, a empresa chinesa proprietária do TikTok, o ByteSpider seria supostamente usado para coletar dados de treinamento para seus modelos de linguagem LLMs, incluindo aqueles que suportam seu concorrente ChatGPT, o Dubao. O AmazonBot e o CloudBot seguem o ByteSpider em volume de solicitações. O AmazonBot, supostamente usado para indexar conteúdo para as perguntas e respostas da Alexa, enviou o segundo maior número de solicitações, e o CloudBot, usado para treinar o bot de bate-papo Cloud, aumentou recentemente o volume de solicitações. Entre os principais bots de IA que vemos, o ByteSpider não apenas lidera em termos de número de solicitações, mas também na extensão de seu rastreamento de ativos na internet e na frequência com que são bloqueados. Seguindo de perto está o GPTBot, que ocupa o segundo lugar em rastreamento e bloqueio. O GPTBot, gerenciado pelo OpenAI, coleta dados de treinamento para seus LLMs, que sustentam produtos orientados por IA como o ChatGPT. Na tabela abaixo, participação nos sites acessados refere-se à proporção de sites protegidos pela Cloudflare que foram acessados pelo bot de IA nomeado. Daí tem aqui, 40% do ByteSpider, 35% do GPTBot, 11% do Cloud, e daí vai ficando menor aqui. Embora nossa análise tenha identificado os crawlers mais populares em termos de volume de solicitações e número de ativos de internet acessados, muitos clientes provavelmente não estão cientes dos crawlers de IA mais populares que rastreiam ativamente seus sites. Nossa equipe do Radar realizou uma análise das principais entradas do robots.txt nos 10 mil principais domínios da internet para identificar os bots de IA acionados com mais frequência, e em seguida analisou com que frequência vemos esses bots em sites protegidos pela Cloudflare. No gráfico abaixo, que analisa os crawlers não permitidos para esses sites, vemos que os clientes costumam fazer referência ao GPTBot, o CCCBot e ao Google no robots.txt, mas não desaprova especificamente crawlers de IA populares como o ByteSpider e o CloudBot. Então é interessante isso, porque, de novo, pessoal, se a solução for individual, tipo você que tem um site, que nem eu que tenho um site, tem que ficar ligado nesses bots que estão tentando pegar teu conteúdo, deixando teu site lento e estão usando teu conteúdo, e daí tu dizer assim, se você não bloqueia esses bots, pau no seu cu, você deveria saber que você tem que ficar bloqueando. Olha a desgraça, tá ligado? Eu faço aquele site lá que eu mantenho, e que nem alguns outros sites que eu mantenho, são coisas que eu faço no meu tempo livre, que não me dão dinheiro, que eu faço pra comunidade, pra que seja uma coisa legal, tá ligado? Eu faço aquilo pro pessoal poder achar arquivos pra fazer essa gravação de música, arquivos gratuitos, de qualidade e tal. Aí eu vou ter que me preocupar que tem um monte de empresa roubando o meu conteúdo, deixando meu site mais lento, e se eu não me preocupar é culpa minha, tá ligado? Você deveria saber. Então é interessante esse gráfico, vamos dar um zoom nele aqui, ó. Os que são mais bloqueados no robots.txt, né, que é esse arquivo que tu diz, por favor, não faça o scraping do meu site, são GPTBot, CCBot, Google Extended, que nem eu disse é o bot do Google que faz coisas de IA, ChatGPT User, Anthropic, Facebook, Omegle, que é um que eu também bloqueei no meu site, eu lembrei agora, esse também estava macetando meu site, ByteSpider, CloudWeb, vocês vão vendo que daí vai correr AI, AmazonBot, e daí é engraçado, quando tu vai chegando mais aqui pro final, tu tinha o Cloud, tu tinha a Apple, tu tinha a Amazon, tu tinha o ByteSpider, eles têm bem pouco, né? Mas ao mesmo tempo eles eram os que são mais comuns. Interessante isso. Com a internet agora inundada por esses bots, estava curioso para ver como os operadores de site já responderam. Em junho, os bots de IA acessaram cerca de 39% dos principais 1 milhão de ativos na internet usando Cloudflare, mas apenas 2,98% desses ativos tomaram medidas para bloquear ou contestar essas solicitações. Além disso, quanto mais alto na classificação, mais popular, for um ativo na internet, maior a probabilidade de ser alvo de bots de IA e, consequentemente, maior a probabilidade de bloquear tais solicitações.
Ele fala aqui, ó, vimos que os operadores de sites bloqueiam completamente o acesso a esses crawlers de IA usando robots.txt. No entanto, esses bloqueios dependem do operador do bot respeitar robots.txt e aderir ao RFC 9309. Para identificar honestamente quem são quando visitam um ativo na internet, mas os agentes de usuários são triviais para os operadores de bot alterarem. Então, que nem eu disse, avisar que tipo de bot que está acessando o teu site, que tipo de navegador está usando o teu site, é uma coisa que é feita do lado do usuário. Não é validada, não tem como ser validada no meio. Então, vocês podem baixar uma extensão no Firefox aí que muda o user agent de vocês. Se vocês mudarem para um Android, por exemplo, ou para um iPhone, dependendo, vocês vão entrar num site e ele vai mostrar a versão de Android e iPhone para vocês, a versão mobile. Se vocês forem no Windows e trocarem para um Firefox no Linux, quando vocês acessarem um site, ele vai dizer baixa a versão para Linux aqui como padrão, porque ele vai achar que vocês estão no Linux. Essa é uma coisa que não é fácil de quem está recebendo a requisição, o servidor, né, saber que é verdade. Inclusive, se vocês quiserem lembrar, um dos vídeos em que a gente critica o Google contra a internet livre, o que eles queriam ali era uma maneira de poder validar que não ia dar para mentir no user agent, tá? E daí, assim, tem uma discussão mais complicada sobre isso. Eu tô dizendo basicamente que talvez fosse legal fazer isso, mas no caso do Google, para que eles queriam isso? Eles queriam para poder vender mais propaganda para vocês e controlar mais o que a gente faz dentro das plataformas do Google. Não era muito bom. E daí aqui a parte mais interessante. Como encontramos bots de IA fingindo ser navegadores web reais? Infelizmente, observamos operadores de bot tentando se passar por um navegador real usando o user agent falsificado. Monitoramos essas atividades ao longo do tempo e temos orgulho de dizer que o nosso modelo global de aprendizado de máquina sempre reconheceu essa atividade como um bot, mesmo quando os operadores mantêm seu agente de usuário. Então, assim, não estou sendo patrocinado pela Cloudflare, não sei se funciona o negócio deles, mas talvez seja útil, né? Se você tem um serviço que você não quer que seja indexado por coisas de AI, que está sendo macetado por requisições fake de usuários, assim, esse tipo de ferramenta deles talvez seja útil. Talvez fosse interessante que a gente tivesse algum tipo de filtro aberto, alguma coisa que conseguisse descobrir isso, né? Que fosse um blacklist de IPs, de bots, assim, alguma coisa que detecta esse tipo de comportamento. Acho que ia ser interessante. Se tiver, me falem no chat, que eu acho que era legal saber. Vejamos um exemplo de bot específico que outros observaram estar ocultando sua atividade. Executamos uma análise para ver como nossos modelos de aprendizado de máquina pontuaram o tráfego desse bot. No diagrama abaixo é possível ver que todas as pontuações do bot estão firmemente abaixo de 30, indicando que nossa pontuação acredita que essa atividade provavelmente vem de um bot. Então, enfim, ele só está dizendo aqui que eles têm uma coisa que mesmo se ele diga que ele é um usuário normal no user agent, né, que a gente está dizendo, ele vai tentar detectar, impedir ele de acessar o site, né? Ou pelo menos identificar ele como um bot de IA, e daí você pode fazer o que você quiser. Mas achei interessante que tem isso. Eu trouxe isso aqui, não, que nem eu disse, não para fazer uma propaganda da Cloudflare, conversar, mas mais para conversar com vocês sobre essa questão do que a internet virou hoje, de como se forma o lucro dessas empresas de IA aí, que é basicamente pegando tudo que não esteja preso no chão, né? E botando dentro do bolso, se aproveitando da boa vontade das pessoas que mantêm os sites, que criam conteúdo, que usam a internet como esse jardim onde todos podem criar e todos podem coletar e tal, mas cada vez mais a internet tem virado um jardim onde a gente vai ter acesso a um monte de ferramentas que são pagas, né? São modelos de graça meio ruins, assim, meio merda por todas essas big techs, em que tudo que a gente está criando vai ser usado para ser revendido pra gente, né? E que a gente não tem mais acesso a essa cultura aí por causa das leis de copyright, enfim, dessa organização que tá colocando tudo atrás de um paywall na internet, né? Então, enfim, vocês já sabem, isso é culpa do nosso modo de produção. Isso é só a mais nova bolha que está se formando aí das IAs, nós já falamos várias vezes sobre isso. Isso é a mais nova maneira que eles acharam de acumular capital, de cercar nossos dados, como antes os burgueses já cercaram as terras, como antes já aconteceram conquistas colonialistas e neocolonialistas para roubar os recursos naturais das nações e depois fazer elas ficarem dependentes da tecnologia e dos avanços que os próprios países colonialistas fizeram usando toda essa riqueza que eles extraíram. É basicamente isso que está acontecendo com a internet hoje. Para a gente mudar isso de verdade, a gente não adianta ficar bloqueando o bot um a um e ficar tentando, né, escapar dos tiros que as empresas de IA estão nos dando. Seria muito bom que a gente
conseguisse mudar a nossa maneira de produzir, até porque, chegando junto com o que já falamos em vários outros vídeos, essas empresas estão gastando a nossa energia, essas empresas estão produzindo coisas que estão produzindo mais desigualdade social, enfim, não estão servindo a gente, estão servindo só para acumular mais capital, estão acelerando a crise climática e, de quebra, a internet fica essa merda e elas ficam roubando o tráfego do meu site, né? Então, como vocês podem ver, esse vídeo foi bem individualista, focado num problema que eu tenho aqui. Mas é isso aí, pessoal, contradição do capitalismo número 12 bilhões aí. Acho que a gente já falou da contradição 12 bilhões e 1. Falou.